Fala, time! Bom, hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a média de 200, tá? Que é um indicador poderoso que acaba fazendo uma soma muito grande de candles e ele vai nos mostrar alguns pontos interessantes, tanto para entrar como uma reversão ou saídas de operação, tá? Então não deixa de curtir, deixa teu like e te inscreve no canal. Valeu? Então vamos lá. Primeiramente, tá? A média de 200, pelo fato, né, dela pegar mais, né, uma quantidade enorme de candles, né, para ser exato, 200 candles, né, ela vai fazer essa média, vai somar os fechamentos de 200 candles e aí ela vai ficar formando então essa linha aqui, tá? Alguns detalhes interessantes sobre a média de 200. Geralmente para romper ela, tu vai acabar observando um bom volume, tá? Geralmente tem um bom volume, ó, tipo esse aqui. Até maior às vezes, tá? Outro detalhe também que eu vejo, que é uma opinião minha, é o seguinte: depois que rompe uma vez a média de 200, ela acaba perdendo um pouco da força dela, tá? Mas antes disso, olha só, vamos ver esse exemplo aqui no índice, tá? Índice futuro, 5 minutos, day trade, né? O preço iniciou, tá? Bateu na média de 200, voltou a cair, tá? Aí ele ficou aqui meio que namorando aqui com essa resistência suporte, tá? O preço andou de lado, foi lá novamente, bateu na média de 200 mais uma vez, deixou ali uma estrela cadente, né, e um enforcado, basicamente, tá? Uma estrela cadente e um enforcado, e o preço virou, tá? Então olha só, olha o volume aqui como foi um volume até dos maiores, né? Se a gente botar para o lado e ver, tem ali mais ou menos uns maior do que ele, 3 volumes maiores do que ele, tá? Esse volume aqui em cima da média de 200. Então a média de 200, quando a gente está avaliando ela no gráfico, ela justamente vai servir também como uma resistência, tá? Como um suporte. Essa linha aqui também vai ser uma zona de briga, onde vai acabar fazendo muitas vezes o preço parar, tá? Aqui no Bitcoin, até no gráfico semanal, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se já está no que eu... Não, não é esse. Deixa eu trocar aqui só. BTC USD. Vou botar na Bitfinex, que é o que eu sempre avalio, sempre analiso por ela, tá? Aqui justamente a gente percebe, ó, que o gráfico ele bateu lá em 17 de dezembro, mais ou menos na semana ali, dia 17 de dezembro de 2018. Depois de fazer toda essa correção aqui, o preço bateu na média de 200, tá? Inclusive o Bitcoin ele basicamente se mantém acima da média de 200, tá certo? Ele se mantém acima da média de 200 e não fica muito abaixo dela não, tá? Aqui ele até ficou, tá? Mas teve uma força aqui de rejeição, olha como entrou volume, tá? Entrou bastante volume também, bateu lá na linha do canal, tá? Esse canalzinho aqui de baixa, e acabou virando, tá? Depois ele corrigiu até o outro lado do canal, bem parecido inclusive, né? Com aquele setup que eu postei aqui, ó, tá? Só que esse canal tá caindo, né? Esse canal aqui tá caindo. Esse do Bitcoin, né? No caso, o outro ali não, tá? Então a média de 200, olha como ela segura bem, né? Olha como ela segura o preço, tá? E esse gráfico aqui é o semanal, tá? E esse aqui é o de 5 minutos. Então eu mostrei um semanal e mostrei um de 5 minutos. Então não importa qual tempo gráfico, a média móvel de 200 ela vai ter esse poder de suporte e resistência, tá? Vai ter esse poder de suporte e resistência. Vamos ver se a gente acha alguns outros locais aqui também. Vamos observar. Aqui não respeitou. Ó, vamos ver se teve volume para romper. Olha ali, ó. Não foi um volume baixo, né? Tá? Depois retornou, tal. Dá para se considerar até um pullback, né? Fez um pullbackzinho e voltou a cair, tá? Ó, aqui fez um diamante. Padrãozinho de diamante. Vamos ver se rompeu aqui. Teve até um bom volume também. Não foi o maior do dia. Vamos ver. Esse é um dos indicadores, tá, que eu não abri mão ainda.
Basicamente eu sempre digo o seguinte, quanto mais a gente evolui, mais a gente abre mão de indicadores, tá? A banda de Bollinger, né, como eu fiz outro vídeo outro dia, comentei que eu utilizava ela para observar consolidação, hoje em dia eu já não uso mais, tá? Porque eu já consigo bater o olho e ver. Só que a média de 200, essa linha, né, não é algo tão... não tem como perceber tão fácil, tá? Acho mais interessante ter ela no gráfico mesmo. Ó, aqui também o dia iniciou, subiu bastante, né? Acabou batendo nela ali. Vamos ver aqui se teve... Aqui teve um bom volume também, não foi tão baixo para romper, tá? Ó, ali fez pullback também nela antes de continuar a queda, tá? Aqui virou em cima dela, deixou aquela sombra ali, depois continuou caindo, tá? Então a média de 200 ela vai ter esse efeito poderoso, tá? De segurar o preço, tá? Por que eu falei também que além, né, das reversões, que a gente pode se basear também pela média de 200, sei lá, quando formar um candle gatilho, né, uma estrela cadente, um martelo, em cima dela, pô, vai ser um indicativo bom de que o preço pode virar ali em cima, né? Volume, candle, mais a média. Pô, tu já tem um setup. O outro detalhe é o quê? Vamos supor aqui, tá, ó, nesse exemplo aqui, vamos fazer uma Fibonacci rapidinho, tá? Só para a gente ver se teria algum alvo. Ó, pô, alvo bateu na mosca aqui, né? Ó, alvo bateu na mosca, tá? Projeção desse pivô para cima. Não vou entrar em detalhes aqui da Fibonacci, tá? Só para a gente simular como se estivesse fazendo uma compra aqui nesse local. Pô, se o preço deu essa disparada aqui para cima, né? Fez aqui um pivô de alta, beleza. A gente tinha esse pivôzinho de alta aqui, tá? Pivô de alta. Se a gente tivesse feito uma entrada, a gente ia ter que se preocupar com essa média de 200 aqui, tá? Porque se fizesse uma entrada muito próxima a ela, o que o preço poderia fazer aqui? Ó, digamos que tivesse entrado nessa zona aqui. O preço ele poderia vir, começar a subir e tal, bater nela e voltar a cair e te estopar, tá? Então esse é um risco que a gente não pode correr, ok? O ideal é exatamente aqui, ó. Vou puxar para o lado. Pô, tá subindo? Beleza, saia nessa região, tá? Ah, fez a entrada tal, beleza. Quando bater ali, tu sai, tá? Então o ideal é que não tenha essa média de 200 pelo teu caminho, porque isso pode te atrapalhar. O preço pode bater nela e virar, ok? Então não é tão interessante. Pô, de repente um pullbackzinho nela para depois continuar uma subida, pode ser interessante, tá? Mas não busquem alvos que possam bater nela e parar, tá? Não façam isso, não é tão interessante assim. O legal é exatamente tu buscar talvez uma reversão em cima dela ou fazer a saída da operação quando bater nela, tá? Essa é a ideia. Ou vai ser o começo ou vai ser o final. Não é interessante cruzar esta média, beleza? Então sobre a média de 200 é simples, não tem muito mistério, tá? Só adicionar uma média móvel, tá? É aritmética, não é exponencial a média de 200. E ela serve em qualquer gráfico, seja Bitcoin, seja índice, seja dólar, seja o tempo semanal, seja gráfico de 5 minutos, não importa, tá? Ela vai ser muito útil para operar e dar esse suporte a mais para vocês, tá? Dá para observar tendência também, tá? Se a gente tiver no gráfico 5 minutos, essa média aqui de 200, ela é quase como se fosse uma média de 20 no gráfico de 1 hora, tá? Se eu não me engano, no de 1 hora seria uma média de 600, mas aí ela acaba ficando bem parecida também, tá? Vamos alterar aqui, vamos botar uma de 600 para ver como é que ficaria. Aliás, não é de 200, seria 240, eu acho. Se eu não me engano, seria isso. Ó, não muda muita coisa, tá? Teria segurado esse pico aqui se fosse a outra média. Não vai mudar muita coisa. Ok? Bom, galera, sobre a média de 200 era isso. Agradeço, não deixa de curtir e se inscreve no canal. Valeu? Obrigadão!